Fala galera, que é o Ryo e hoje a gente vai aprender mais uma coisa de matemática. A gente vai aprender progressões aritméticas usando funções de primeiro grau, ao invés de usar fórmula. Então, se você souber muito bem função de primeiro grau, essa aqui é uma ótima alternativa para você não ter que decorar mais uma fórmula. Vou mostrar para vocês que é bem simples, mas como eu já disse, tem que ser bom de função de primeiro grau. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando aqui, é porque você não é muito bom de função de primeiro grau ou não aprendeu o suficiente para entender isso daqui. Legal? Dito isso, vamos lá. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica. Então, a gente tem uma sequência de números que ela segue um padrão. Por exemplo, 1, 3, 5, 7. Qual que é o padrão? O padrão é que a gente está adicionando 2 a cada novo passo. Dito isso, o próximo número seria o quê? Seria 9, porque 7 mais 2 é igual a 9. Então, a gente consegue ter um padrão, uma lógica incremental, que é baseado em adição. Então, a gente está somando um número sempre. Se fosse um número negativo, a gente estaria somando um número negativo. Também pode acontecer. Menos 2, menos 2, menos 2. Estamos incrementando ou decrementando, né? Através de uma adição. Pelo menos, eu prefiro entender assim do que pensar que é adição ou subtração, né? Se você adiciona um número negativo, você está subtraindo a mesma coisa. Legal? Então, a gente tem essa progressão aritmética, que é uma sequência de números. Dito isso, o que acontece? Isso aqui é uma função linear, né? Então, é uma função de primeiro grau. A gente tem um gráfico desse tipo para representar essa sequência numérica. Então, a gente pode descrever através de uma função. Qual que é o maior problema? Maior não. Tem dois problemas que a gente tem que resolver quando a gente fala de progressão aritmética. Dois maiores problemas. Que é o seguinte. Primeiro, descobrir qual que é o número, algum número da sequência numérica. Por exemplo, nesse caso aqui, o primeiro número a gente chama de N1, que é um dos valores mais importantes para a gente determinar a nossa função. Então, o nosso N1 é 1, no caso da progressão A. E a razão, ou seja, a quantidade que a gente vai incrementar é 2, certo? Porque ele aumenta de 2 em 2. A gente tem que definir esses dois valores. Pode ser que o problema peça também esses dois valores. Né? Dando a progressão, ele pode perguntar quais são esses dois valores. Mas seria um problema muito besta, né? Porque é só você olhar e você descobre. Mas enfim. Um exercício comum é perguntar, por exemplo, qual que é o 10º termo dessa progressão. A gente tem 4 termos, ele quer o 10º termo. Você poderia fazer o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º para chegar lá? Poderia, mas é um trabalho meio que cansativo. Então, para você descobrir isso aqui, a gente usa uma fórmula. Poderia fazer na mão? Poderia, mas e se fosse o 100º termo? Você ia fazer na mão 100 números? Não, né? Mais fácil usar a fórmula. Então, dito isso, como que a gente descobre a maldita fórmula da progressão aritmética usando funções? Simples. Primeiro eu vou te ensinar o jeito decorado, digamos assim. Depois eu vou te ensinar a lógica por trás desse jeito. Mas o que é uma função? A função de primeiro grau, ela vai ser o quê? Ax mais b, né? O que é esse A? O que é esse B? O A é o elemento que está sempre multiplicando o nosso x. Ou seja, dependendo da repetição que a gente vai ter, esse número vai estar sendo, né, somado repetidamente, que é o caso da nossa razão. Então, por exemplo, aqui no caso 1, 3, 5, 7, qual que é a razão? É 2, não é? A gente está aumentando de 2 em 2. Ou seja, se a gente colocasse em função, o 2 seria o valor do A. Porque no primeiro caso aqui, no primeiro caso não, desculpa, em cada elemento a gente estaria somando 2, não é? Então é uma repetição daquilo, então a gente quer somar, quer repetir esse cara aqui. O B é o que eu vou chamar de corretor. Ele vai corrigir a diferença que existe entre o nosso valor-alvo, que é esse que está sendo mostrado aqui, certo? E o valor que a gente está obtendo. Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo aqui simples. 1. Então, eu tenho como alvo o meu valor 1, certo? Aqui. E o meu elemento é o primeiro, né? É o valor 1. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 1 mais b. Entende porque eu quero dizer correção? Porque eu tenho o seguinte. 2 vezes 1 dá 2, né? Então, 2 mais algum número tem que ter como resultado 1. Então, esse número de b aqui vai ser o quê?
menos 1, certo? 1 igual a 2 menos 1, correto? Então aqui a gente acabou de descobrir qual que é o valor de b. O que corrige a nossa função é menos 1. Então, se eu colocar o menos 1 aqui, a gente tem a nossa função que funciona para qualquer caso lá de cima. Vamos testar no quarto caso? Então, no meu quarto número, o que eu vou ter? 2 vezes 4 menos 1. Quanto que é isso daqui? 8 menos 1, que vai dar quanto? Vai dar 7. O quarto termo não é igual a 7? É igual a 7. Então, a gente resolveu a nossa função. Então, dito isso, se eu quiser saber o 10º termo da minha função, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 10 menos 1. 2 vezes 10 dá 20, menos 1 dá 19. Então, o 10º termo dessa função é 19. Foi fácil? Não tem que saber fórmula nenhuma. Só você entender que o valor que está somando entre cada termo vai ser o nosso valor de A, e o B ele tem que corrigir o valor final para que ele faça parte dessa funçãozinha aqui. Legal? Vamos fazer o próximo caso para ficar mais simples, para ficar mais claro? Então a gente tem o quê? F de x vai ser igual a quanto que é a nossa razão aqui? É menos 3, não é? 5 para 2, subtraio 3. 2 para menos 1, subtraio 3. Menos 1 para menos 4, subtraio 3 também. Então é menos 3x. Fácil? Mais b. Esse b ele vai corrigir a nossa função. Então, no primeiro caso, a gente vai ter o seguinte: menos 3 vezes 1, porque é o primeiro termo, mais b, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5. Então, menos 3 mais b é igual a 5. Quanto que tem que ser esse b? b tem que ser igual a 8, correto? Menos 3 mais 8 dá 5. Então, a gente já achou a nossa função. Pronto. Agora, o 10º termo dessa função, ou vamos testar aqui só para a gente ver se está certo, o 10º termo é só substituir, não tem muito trabalho. O quarto elemento dessa progressão é menos 4. Então, o que vai acontecer? Menos 3 vezes 4 mais 8. Aqui vai dar menos 12 mais 8. Menos 12 mais 8 dá menos 4. Deu certo, não deu? 4 e menos 4. Quarto termo, menos 4. Moleza, não é? Agora, pode ser que o exercício não dê a progressão. O que a gente pode ter, então? A gente pode ter que a razão é 4 e o nosso primeiro termo é menos 2. O que significa isso? Que vai ser menos 2 mais 4, 2 mais 4, 6. Então, a gente consegue criar uma progressão usando só aquelas informações, tá vendo? Dito isso, como que vai ficar a nossa função? F de x vai ser igual a a razão é 4, então vai ser 4x mais b, certo? 4x mais b significa o quê? No primeiro termo vai ser 4 mais b igual a menos 2. Que número que corrige esse problema? Menos 6. Então b vai ser menos 6. Então, dito isso, terceiro termo, f de x, f de 3, desculpa, certo? Igual a 4 vezes 3, menos 6. Então vai ser 12 menos 6, que é igual a 6. Pronto, está feito a nossa fórmula da progressão. Simples para um caramba, não é? Fazer assim. Não precisa daquela fórmula toda. Agora, você vai falar o seguinte, e se eu quisesse, por exemplo, num problema, saber sobre o primeiro termo? Então, imagina o seguinte, vamos pegar agora um novo problema. A gente vai ter um problema seguinte. Estou inventando agora, tá? Só para complicar a nossa vida. Então, a gente tem o primeiro termo. A gente não sabe quais são os próximos termos, mas a gente tem que o 10º termo e o 11º termo, a gente tem o valor. Então, vamos pegar aqui um valor aqui, sei lá. Ou a gente pode fazer mais difícil ainda. Eu tenho o 10º termo. Vamos colocar assim. Eu tenho o 10º termo
e o 12º termo. O 11º não tem. Vamos deixar bem mais complexo. Então, 10º termo, vamos dizer que aqui vai ser, sei lá, 27. E o 12º termo vai ser 33, certo? E aqui a gente tem o 11º termo. Então, imagina que a gente tem essa progressão aqui. A gente não sabe os valores anteriores, mas a gente tem isso daqui. Como que a gente pode entender esse problema? Que 27 mais 2 vezes a razão é igual a 33, correto? Por quê? Daqui para cá ele somou a razão uma vez, daqui para cá ele somou a razão mais outra vez. Então ele somou 2 vezes a razão para chegar em 33. Ou seja, aqui qual que vai ser o valor? Vai ser 6, né? Vai ser 3, desculpa. Porque 27 mais 3 dá 30, 30 mais 3 dá 33, correto? Então, beleza. Então, a gente já descobriu o valor da razão. Deixa eu ver um local para deixar aqui. Então, a razão é 3. Legal? Então, o que acontece? A gente tem uma função onde a gente tem o 3x mais b. Só que aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar o 10º elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o f de 10 do 10º elemento, que vai ser 3 vezes 10 dá 30, já vou colocar direto aqui, porque é fácil a conta, mais b tem que ser igual a 27. B vai ser igual a quanto então? Menos 3, certo? Porque 30 menos 3 dá 27. Então a gente tem essa função aqui, pronto, não precisa nem do primeiro termo. Você pode fazer com qualquer elemento ali, sabendo a razão, descobrindo a razão, você consegue fazer desse jeito. Então o primeiro termo, quanto que seria? Seria 3 menos 3, que dá 0. Certo? Então seria 0, 3, 6, 9, o 10º termo 27. Né? Ficou meio que uma tabuada do 3 começando do 0. É isso. Se você quiser aprender mais sobre matemática, lembra, tem o meu curso de matemática com matemática absoluta, eu te ensino do jeito normal e por jeito de funções ainda mais detalhado. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Tamo junto, um abraço. Até a próxima!